Graça e paz, irmãos. Estamos aqui reunidos, creio que alguns em casa, outros no celular em algum outro lugar, mas com muita alegria que estamos falando aqui sobre a lição número 11 da Escola Bíblica Dominical. Hoje, de uma maneira diferente, online, a gente ia fazer essa transmissão pelo Facebook ao vivo, mas por causa de logística, de organização, acabou não dando tempo. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a lição número 11, que tem por título O Homem do Pecado. E quem é esse homem do pecado? Ele é o Anticristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Anticristo, trazermos algumas informações à luz da Bíblia, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos, se você está em casa, com a sua família, nesse momento, e orasse a Deus para que o Senhor possa fazer aí na sua casa, no seu quarto, seja lá onde for, um ambiente em que Ele se faça presente, como certamente nós cremos que está, mas que venha de maneira especial, tratando o seu coração, tratando a sua mente, para que tudo venha a contribuir para que a gente possa aprender. Amém? Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por estarmos juntos aqui, teu povo, ouvindo, aprendendo cada vez mais de ti. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Não estamos de maneira presencial, juntos no templo, mas estamos juntos, unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos, agora e sempre. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a lição começa descrevendo o texto áureo. E o texto áureo está aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Fala assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que a Bíblia está falando para a gente é que vai chegar um momento em que a igreja será arrebatada. Irmãos, nós já estamos vendo os últimos momentos de todo esse processo que tem se iniciado desde a época que Cristo foi assunto aos céus. Cristo vem, ele morre pela sua igreja, ele ressuscita, ele vai para o Pai e ele fala que não nos deixaria sós, órfãos, abandonados, mas nos daria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Temos o Espírito Santo de Deus hoje trabalhando em nossos corações, trabalhando diretamente na igreja de Cristo. Agora tem uma coisa, vai chegar um momento em que o Espírito Santo não atuará mais como ele atua hoje. Por isso que a gente precisa estar atento, porque vai chegar um momento em que nós sequer estaremos aqui, porque a igreja de Cristo será arrebatada. Ela será levada como um piscar de olhos. A Bíblia descreve esse acontecimento. Fala que onde tem dois, pode ser que um vá e outro fique. Cita situações em que as pessoas não entenderão o que está acontecendo. Mas a verdade é, um dia, a Igreja Batista Chamar, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, Congregacional, todas essas igrejas que nós conhecemos como denominações serão levadas, serão chamadas pelo Senhor. Eu quero dizer para você que para Deus só existe uma igreja, para Cristo só existe uma igreja. Denominação é o rótulo humano. O homem criou o conceito de denominação. Mas quando Deus olha para a sua igreja, ele não vê batista, congregacional, presbiteriana, Nova Vida, seja lá qual for a denominação. Ele vê uma igreja. E ele vê uma igreja
que ele deu a sua própria vida para que ela tivesse existência. Então, chega um momento que a igreja será levada. E quando essa igreja é levada, fica o anticristo aí reinando. Nota, nós somos pré-tribulacionistas. O que é pré-tribulacionistas? Nós acreditamos que a igreja de Cristo será levada antes do início da grande tribulação. Então, antes que a grande tribulação se inicie, comece efetivamente, a igreja será levada. A igreja será tirada aqui desse lugar. Existe uma outra corrente que fala que a igreja viverá a grande tribulação. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a igreja será arrebatada, será levada para os céus, os salvos serão chamados por Cristo, seremos levados por Cristo de uma hora para outra. Por isso o nome arrebatamento será uma coisa muito rápida, repentina. As pessoas estarão conversando, de um momento para o outro estarão sendo levadas para o céu. É algo, como o próprio nome diz, rápida. É um arrebatamento, uma coisa muito rápida, né? Muito ligeira. E precisamos estar atentos para esse momento. Como está a sua vida? Se o Senhor te chamasse hoje, se fôssemos arrebatados agora, nesse momento, como está a nossa vida? O acontecimento posterior ao arrebatamento serão as bodas do Cordeiro. Sabe a Santa Ceia que a gente toma toda vez, uma vez por mês, na nossa igreja, ao segundo domingo de cada mês? Vai chegar um momento em que a Bíblia fala que depois do arrebatamento, a igreja de Cristo, ela vai celebrar a Santa Ceia, todo mundo junto, serão as bodas do Cordeiro. A gente sempre lembra disso, né? O obreiro que serve na igreja, o diácono, pastores, presbíteros, mas vai chegar um momento, vai chegar um dia depois do arrebatamento, e imediatamente depois, que haverá uma grande festa no céu, uma grande celebração, serão as bodas do Cordeiro. E só vai subir quem tiver as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então, é muito sério o que está acontecendo. E quando a igreja for posteriormente arrebatada, ela vai para os céus. Para quem ficar aqui na terra, o preço que será pago será um preço muito alto. Por quê? Porque quem estará reinando na terra, ou pelo menos governando na terra, será o anticristo. O anticristo vai exercer todo o seu poderio de governante. E como é que vai ser esse processo? A terra, há toda uma perspectiva de que a terra ou a sociedade, como nós conhecemos, ela vai de mal a pior. A gente vê, a Bíblia já fala, guerras, pestes, enfermidades das mais avariadas e absurdas, pai contra filho, filho contra pai, cada vez mais problemas da ordem moral se acumulando, coisas terríveis acontecendo. A gente tem um exemplo aí do Covid-19, esse vírus que está mexendo com toda a estrutura mundial. Então, o que vai acontecer? A sociedade, ela vai se degradando, cada vez mais se afastando do seu Criador. Ela está chegando em níveis alarmantes que não tem mais volta. Para aquelas pessoas que ficam desesperadas com as coisas que estão acontecendo, meu irmão, é necessário que tudo isso aconteça para que realmente ocorra a volta de Cristo. Não tem jeito, vai acontecer, não tem saída. E há todo um sistema preparado para a chegada do anticristo. Eu vi em algum lugar, um dia desses, que foi sugerido que se levantasse uma liderança mundial para coordenar os esforços contra o coronavírus. As nações hoje,
funcionam de maneira autônoma. Cada um cuida de si. Existe a ONU, existem algumas outras instituições que tentam organizar em blocos determinadas nações, mas ainda não há um poder central, ainda não há um governo central. Mas a humanidade vai entrar num processo de calamidade tão grande que será necessário a criação de um governo central. Ou pelo menos vão lançar essa ideia de que um governo central, um líder mundial, vai conseguir resolver os problemas de toda uma sociedade. E nesse momento que surgirá o anticristo. O anticristo será um líder mundial que vai dar uma resposta à sociedade que ela quer. Ou seja, a sociedade precisa de Deus, mas ela não quer Deus. A sociedade precisa se humilhar diante das potentes mãos de Deus, mas ela não quer se humilhar. Ela não quer se voltar para o seu Criador. Ela não quer reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então, nesse momento, o anticristo chega com uma proposta agradável para a sociedade. Ele vai trazer uma ideia de ecumenismo, ou seja, as religiões todas unidas pelo mesmo propósito, por um mesmo projeto, o projeto da fraternidade, o projeto da igualdade. Parece até a Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade, né? Parece até os ideais da Revolução Francesa quando foi criada a igualdade, fraternidade e liberdade, não é? Mas o anticristo vai trazer essa ideia. Vai trazer essa ideia de liberdade. Eu sou o que eu quero ser, eu posso fazer o que eu quero, a minha vida me pertence de maneira plena, meu corpo, minhas regras. Isso também é um dos motes do anticristo. A gente ouve muito esse termo, meu corpo, minhas regras, dito pelos defensores do aborto, e certamente o anticristo terá essa pauta. Será uma pessoa muito culta, socialmente muito bem estabelecido e que vai pregar uma paz mundial. Ele vai trazer ideias progressistas, ideias avançadíssimas no campo da economia. O anticristo irá trazer ideias avançadíssimas no campo da economia, no campo social, né, de questões sociais, pregará uma igualdade social, econômica. Só tem um problema. Algumas pessoas podem perguntar, mas como que o anticristo fará isso? Porque o quadro não vai estar muito diferente do que a gente imagina que esteja. Agora eu quero lembrar você uma coisa. A sociedade cristã será arrebatada, será levada. E você que tem o seu carrinho, você que tem sua conta no banco, você que tem seu ouro guardado em algum lugar, você que tem aí as suas aplicações financeiras, pode ter certeza, isso não vai para o céu com você, isso vai ficar na terra. E essas pessoas que estarão junto com o anticristo vão programar, vão estar organizando tudo isso que sobrou, que restou, que ficou dos cristãos que foram levados. Verdadeiras fortunas serão geradas para os países que tiverem os seus arrebatados. E nota, o anticristo, ou sistema mundial naquele momento, ele vai criar uma estrutura de modo que as pessoas pensem que os cristãos foram levados por extraterrestres, por seres de outro planeta. Então, essa ideia de mundos fora o nosso, de vida fora da Terra, também é um conceito maligno para que, quando isso acontecer, as pessoas pensem, foram levados para outro mundo, foram levados para outra terra. Sim, nós vamos ser levados para outro lugar, sim, mas vamos para o céu.
seremos arrebatados para o céu de glória, com novas vestes, corpos glorificados, vivendo eternamente com Cristo. Glória a Deus por isso. São coisas que estão ligadas ou interligadas. A igreja é arrebatada, os cristãos são levados, a sociedade que já era um caos fica um caos muito maior do que o que a gente pode imaginar. Hoje o mundo está desse jeito, completamente caótico. Imagine daqui a um tempo, quando o anticristo estiver reinando, ou no período anterior ao arrebatamento da igreja, em que estiver insustentável a presença da igreja, né, nesse lugar, nessa terra. E o que acontece? A igreja é levada, os cristãos são levados, essa fortuna toda que fica livre para ser usado pelo Estado, essa fortuna fica livre e o Estado, ou seja, as nações ou o poder central que se organizou ou vai se organizar, vai confiscar. Por quê? Porque não tem mais dono. Pessoas que foram embora, não se sabe mais onde foi, gerações inteiras, avô, filho, neto, foram arrebatados. Então, nota, o mundo vai ficar numa situação muito complicada. E o anticristo vai aproveitar esse recurso financeiro, vai aproveitar-se do caos instalado e vai realmente assumir o poder, assumir o governo mundial, e aí pronto. Quem ficar vai sofrer muito, muito, muito. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. Cristo morre por nós. Nós aceitamos a Cristo por amor. É bem verdade que muitos se aproximam de Cristo pela dor. Agora, digo para você, não espere acontecer o pior para você correr para Cristo. Quem está ouvindo essa palavra e talvez ainda não tenha se decidido, está afastado, está dando um tempo, né? Cuidado, que às vezes o tempo acaba antes da gente perceber. Então, quem ficar vai pagar com a própria vida. Por quê? Cristo dá a vida por todos nós aceitamos a Cristo, ele derramou o seu sangue inocente por nós. Só que naquele tempo do anticristo, tempo posterior ao arrebatamento, esse evangelho que é pregado, que hoje é o evangelho da graça, que todo mundo faz até graça, com essa graça recebida, esse evangelho que nós temos hoje, de facilidades, o evangelho do amor, não existirá mais. O evangelho que será pregado será o mesmo evangelho que João o Batista pregava. Lembra como é que João pregava? Aquela maneira bem doce de pregar: arrependei-vos, raça de víboras. Esse evangelho de João, que João pregava, o João Batista pregava, que é o evangelho do se arrepender, aceitar e dar literalmente a sua vida pelo evangelho. Esse evangelho, que é o chamado evangelho do reino, será o evangelho que vai ser ministrado naquela época, o evangelho do reino. Então, o evangelho da graça não será ministrado naquela época. É por isso que se diz que o Espírito Santo não estará presente mais. Olha, o Espírito Santo é Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nada pode se esconder dele, pode omitir-se dele, impossível. Então, quando se fala que o Espírito Santo não estará mais aqui na Terra, nós queremos dizer da seguinte forma: o Espírito Santo não estará mais gerando a salvação em Cristo como gera mediante o Evangelho da Graça. Quer dizer o seguinte: quem ficar sob o governo do anticristo vai ter que pagar com a sua própria vida para ser salvo. Quem ficar
vai derramar do seu próprio sangue para obter a salvação. O quadro é desolador, porque nós podemos imaginar aquelas pessoas que negaram a Cristo, que deixaram de caminhar com Cristo por algum motivo, por causa de pastor, por causa de irmãozinho, por causa disso, daquilo outro. Pessoas que buscam sempre desculpa para estar longe de Deus. Sempre alguém tem alguma desculpa para estar longe de Deus. Naquele tempo, não haverá nenhum tipo de justificativa aceitável. Por quê? As pessoas se darão conta que foram enganadas uma vida inteira por Satanás. E muitos desses, que um dia ouviram falar de Cristo e não atentaram para isso, correrão para as igrejas, correrão para os templos, correrão para os lugares em que a palavra era ministrada. E o que vão encontrar? Portas abertas, escancaradas, de uma igreja vazia, deserta, que não tem mais som nenhum de louvor e adoração. Por quê? Porque o povo que estava ali dentro foi arrebatado. Levado por Cristo. Chamado. E aí eu imagino que essas pessoas se reunirão e encontrarão outros iguais. Talvez aquele parente de alguém da igreja vai encontrar com uma outra pessoa que conheceu em algum momento também dentro daquele círculo da igreja. Um marido que não acompanhou a esposa que não acompanhou o marido, filho que não acompanhou o pai, a mãe. Essas pessoas se encontrarão inevitavelmente nos bairros, nas regiões adjacentes, periféricas à igreja, e um exército de pessoas que poderiam estar nos céus, porque um dia conheceram a Cristo, mas não permaneceram. Um exército se formará. Um exército se levantará de gente desesperada, pensando, querendo voltar no tempo e reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas não vai ter mais jeito, porque o anticristo vai estar reinando. E o anticristo reinando, a Bíblia fala, nós vimos no início da lição, vimos no início da lição, no primeiro versículo que lemos, que ele é o iníquo, que ele é aquele que vai espalhar toda a malignidade pela terra. Ele é o emissário de Satanás. É importante entendermos isso, que o reino do anticristo será dividido em duas partes. 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio serão bênçãos. Será uma maravilha. As pessoas viverão momentos de alegria extrema. As pessoas ficarão assombradas com tanta prosperidade que terão nessa terra. O nível de igualdade social será assustador. As pessoas vão poder comer aquilo que quiserem, comprar aquilo que quiserem, conquistar o que quiserem. A falsa paz reinará. A falsa paz reinará. E quem ficar, que conheceu um dia Cristo e quiser permanecer firme, depois de ter visto a igreja ser arrebatada e ele não ter ido, essa pessoa vai querer ficar firme.
Essa pessoa vai querer lutar até o fim. Só que vai ser um negócio complicado, porque, por um lado, vai ter um grupo imenso, de pessoas no mundo todo, com acesso a comida, a bebida, a recursos financeiros ilimitados. Lembra que vai ter uma verdadeira fortuna circulando pelo mundo por causa dos cristãos que foram arrebatados, e essa fortuna ficou. Mas o pai e a mãe, esses dois foram arrebatados, então os filhos herdarão todo o dinheiro. Não será tão simples assim, porque o anticristo, ele vai confiscar esses recursos dos cristãos, baseando-se em leis que colocarão esses cristãos como pessoas marginais, pessoas que estão fora daquele contexto que foi gerado, ou que estará sendo gerado para uma nova ordem mundial. Sabe, as pessoas falam muito esse termo, nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial nada mais é do que o império do anticristo. Por quê? Porque o mundo como nós conhecemos hoje não existirá mais. O sistema financeiro não existirá mais como nós conhecemos. Toda a estrutura social será diferente do que nós conhecemos. Quero lembrar você que as grandes fortunas, os grandes bancos, toda a estrutura financeira sempre foi manipulada pelos judeus. Olha só. Os judeus também apoiarão o anticristo. Por isso será fácil inicialmente gerenciar esse ambiente financeiro aparentemente caótico, mas os judeus estão lá. Lembrando que os judeus não acreditam que Cristo é o seu Messias. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, nós recebemos a Cristo. Nós somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. E, inicialmente, enganará os judeus. Os judeus não consideram Cristo como seu Messias. Eles até hoje estão esperando o Messias. E talvez alguns pensem que o anticristo seja o seu Messias. E a gente sabe que Satanás vai conseguir enganar esse povo, não só os judeus, como toda a humanidade, durante esse tempo todo do período do anticristo. Serão 3 anos e meio de bênçãos, bênçãos para o povo, né? Bênçãos em que eles vão achar que está tudo bem, vão achar que está tudo certo. A gente sabe que não vai estar nada certo. Depois de 3 anos e meio vai começar toda a desgraça, literalmente, assolar toda a humanidade, não tem jeito. E aí a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre o anticristo nessa lição. O tempo é muito curto, tem muito conteúdo, mas a introdução fala assim para a gente. Nessa lição trataremos de como, nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel. Inicialmente, ele vai se colocar como amigo de Israel também. Israel vai apoiá-lo nesse processo. Só que chega uma hora em que ele começa a querer mais e mais e mais. Ele vai querer exigir ser adorado, vai querer profanar o templo reconstruído. São várias coisas que vão acontecer. Uma grande questão também nisso é com relação à marca da besta. Pessoas discutem muito a questão do que será a marca, como será a marca. Sabemos que a Bíblia fala no número 666. Lembrando que o número 7 é o número da perfeição de Deus. E o 6 é o número da imperfeição do homem. Interessante que é como se ele tentasse ser perfeito e não consegue. O anticristo, ele tenta
contra Cristo, contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. É como se a Trindade divina fosse perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, e o anticristo seria alguém que buscasse essa perfeição, mas não conseguiria. Como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem, corpo, alma e espírito, e o anticristo, ele vai ser sempre meia, 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 imperfeito, incapaz de ser como Deus. Incapaz, impossível. Apenas meia, meia, meia. E essa marca que é o que as pessoas conjecturam, como vai ser, a gente não sabe exatamente a natureza dessa marca, mas nós sabemos o simbolismo que é meia, meia, meia. Fala-se muito hoje em relação ao código de barras, a microchips. Você sabe que já existe microchips que são colocados na mão, são chamados microchips subcutâneos, colocado aqui sob a pele e menor que um caroço de arroz. As pessoas introduzem ali na mão, na pele, e onde aquela pessoa vai, ela passa a mão com aquele microchip instalado na sua mão, indolor, pequeno, imperceptível, mas quando ele passa por uma máquina, aquela máquina lê toda a vida dele, todo o histórico dele. Na realidade, é mais ou menos o que a gente tem hoje no aparelho celular. A gente tem aparelho celular que você tem a tua vida toda ali. Você tem seu histórico de saúde, tipo sanguíneo, altura, peso, histórico, o prontuários médicos, alguns telefones têm prontuários médicos, enfim. Então, haverá todo um aperfeiçoamento dessa tecnologia para que o anticristo consiga dominar tudo e todos. Ninguém vai ficar longe do olhar do anticristo. A gente vê hoje uma sociedade, de certa forma, monitorada por câmeras. Você pode reparar isso. Você vai numa rua, tem monitoramento. Autopista, entra num supermercado, vai numa loja de conveniência, qualquer lugar tem câmeras. E essas câmeras vão, de certa forma, se sofisticando, que hoje uma câmera é capaz de identificar o rosto de uma pessoa. Né? Os rostos são identificados por uma câmera. Dependendo do aparelho celular que você tiver, você pode abrir a sua biblioteca aí de fotos, e se você selecionar um nome, vai aparecer todos os nomes correspondentes a essa foto e vice-versa, que você colocar aí. Então, se você colocar aí no seu celular, Joãozinho, toda a foto que tiver o rosto de Joãozinho, ele vai aparecer. Esse sistema de rastreamento é muitíssimo eficiente. Câmeras que identificam carros, placas de carros, isso já é uma realidade. Então, o anticristo, ele vai ter um mecanismo, e esse mecanismo será a sua própria marca. E as pessoas que tiverem esse mecanismo, eles vão poder comprar, vender, terão livre acesso em lugares públicos, em lugares privados, aonde quer que eles estejam. O Estado, quando eu falo Estado, eu falo poder central, mundial, estará observando e legitimando cada passo que ele der. Então, a sociedade será completamente vigiada, irmãos. Tudo que nós temos hoje é algo embrionário daquilo que alguns anos veremos, ou daqui a alguns anos, quem ficar no arrebatamento, que você não fique, quem ficar posterior ao arrebatamento,
vai se deparar com todo o aparato tecnológico que começou na nossa era, na nossa época, na nossa geração. Nós temos aparelhos celulares que são microcomputadores, são mais eficientes que computadores que levaram o homem à Lua, por exemplo, mais eficientes que computadores que ajudaram nas guerras, Segunda Guerra Mundial, guerras posteriores, com cálculos avançadíssimos para a época. Tudo isso, irmãos, faz parte de um contexto que vai se fazer claramente desenrolado no período da grande tribulação. Não será difícil rastrear ninguém naquela época. Quem não tiver a marca vai ser alguém fora da lei. Os cristãos, ou pelo menos aqueles que se converterem, se é que eu posso usar esse termo, se converterem no período da grande tribulação, serão perseguidos, caçados como animais, como ratos, serão mortos, porque terão que se submeter ao Estado, mas não aceitarão aqueles que ainda tiverem esperança de ir para os céus. Esses não se renderão, pagarão com suas próprias vidas, ou seja, será um caos instalado. E o anticristo será o grande patrocinador de todo esse processo. Então, fiquemos atentos para que a gente possa... vamos pedir a Deus discernimento de tudo que está acontecendo agora. O primeiro tópico fala o homem do pecado. Ele fala exatamente sobre a origem do homem do pecado. Ele começa a comparar, isso aqui segunda lição, a Caim, Lameque. Ele faz uma descrição, a gente não vai ler por causa do nosso tempo, a gente está só fazendo uma reflexão breve, irmão, sobre a nossa lição 11, você pode ler em casa, certo? Mas é interessante que ele fala que em escala menores já tivemos na história homens que poderiam ser comparados ao anticristo. Por exemplo, ele fala aqui de Hitler, Stalin, Nero e tantos outros tiranos que durante essa história toda da sociedade humana foram cruéis com os seus semelhantes, né? E é interessante que ele usa aqui, ó, títulos do homem do pecado, ou seja, títulos do anticristo. A lição usa muito esse termo homem do pecado, né? A gente vai falar anticristo. O próprio nome é o anticristo. No tópico 2, ele fala o anticristo. Ele fala também sobre... ele é descrito como a besta que sobe da terra. Por que é a besta que sobe da terra? Porque ele sai do meio do povo. Ele sai do meio do povo. Ele é uma pessoa aparentemente comum, do ponto de vista social, econômico, talvez seja um grande exemplo de superação, uma pessoa que será motivo de orgulho para a sua nação, para o seu estado, para o seu povo. Esse será o anticristo, né? Ele sairá da terra, sairá do meio do povo. É apresentado como o príncipe que há de vir. Aparece mentindo e enganando os incautos, ou seja, aqueles que não estão preparados, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não têm a palavra no seu coração. E a lição continua descrevendo sobre a situação dele. O terceiro ponto, que é a natureza do homem do pecado, ou seja, a natureza do homem do anticristo, né? A natureza do anticristo. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com ele. Olha a malignidade desse homem que será o anticristo. E ele descreve uma outra coisa, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus.
A humanidade verá o anticristo, de certa forma, como seu Messias. Nós falamos anteriormente. A humanidade verá o anticristo como seu salvador. Esse é o problema. Verá o anticristo como seu salvador. Tópico 2. A missão do homem do pecado. Primeiro, opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato. Jamais logrará derrotar a Deus. Ele vai se opor, mas ele mesmo sabe que ele é incapaz de vencer o Criador. Essa é a realidade. Ele sabe que o fim dele está próximo. E qual é a ideia maligna? Ele quer levar o máximo consigo para o lago de fogo e enxofre. Ele quer levar o máximo possível de pessoas com ele para o lago de fogo e enxofre, porque ele sabe que já está derrotado, que não pode com o Deus Todo-Poderoso. Primeiro, ele vem para opor-se a Deus, ok? Segundo, opor-se a Israel. Você sabe que Israel é uma nação protegida por Deus, é uma nação escolhida pelo Senhor, e ele vem para se opor também contra Israel. Satanás sempre se levantou contra Israel. Usou Nero, usou outros tiranos. Por último, em larga escala, usou Hitler para ceifar a vida de 6 milhões de judeus. Novo número 6, olha aí. 6 milhões de judeus. É o número do homem, não é o número da perfeição de Deus. 6 é o número do homem. De novo, 6 milhões de judeus, ou seja, aparecendo o número 6. Aqui é interessante ler isso aqui, ó. Na grande tribulação, o homem, ou o anticristo, perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Haverá uma época, um momento, em que Israel não vai aceitar mais o jogo do anticristo. Israel vai perceber que aquilo é um grande engano, principalmente quando ele exigir adoração. Aí ele vai perceber que foi enganado, porque o judeu reconhece que só Deus merece adoração. Quando ele percebe que o anticristo foi um grande engano, as nações todas orientadas pelo anticristo se reúnem contra Israel. E nesse momento que as nações se reúnem contra Israel para destruí-lo, é o momento, isso acontecerá no Armagedon, né? É o momento que Cristo vem para salvar a nação escolhida. Isso é uma passagem muito forte, muito lindo isso. Opor-se a Cristo, como o próprio nome diz, né? E opor-se a Jesus Cristo, no tópico 3, no que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Satanás, ele sempre trabalha no engano, ele sempre trabalha tentando subverter conceitos e verdades divinas. Então, Cristo é o Messias, não só de Israel, mas de toda a humanidade, do ponto de vista da salvação. E Satanás, na pessoa do anticristo, vai tentar se colocar no lugar do nosso Messias, único e verdadeiro. Outro tópico importante é o 4, ele vem também para opor-se à igreja de Cristo. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja, mas consolemos-nos, pois o que está em nós é mais poderoso do que está no mundo. Creia nisso, né? Ainda que Satanás se levante contra a igreja de Cristo, o que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Acredite nisso. O anticristo ainda não está agindo, o anticristo ainda não está no poder, mas pela maneira como as coisas estão acontecendo na humanidade, nós entendemos e imaginamos que o anticristo está sendo preparado, está sendo treinado, está sendo
disciplinado para quando precisar, em muito pouco tempo, ele vem assumir. Tópico 3 e último, a destruição do anticristo, ou a destruição do homem do pecado. Fala assim, vejamos agora a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno. Não é eterno, lembra disso. Mas também mais temporal e efêmero. Ou seja, existe um período de tempo em que Deus permitiu que Satanás agisse de modo que o homem pudesse escolher entre Deus e Satanás. Então, é temporal por causa disso. A ascensão do seu império. Então, logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, lembra sempre das relações entre a Bíblia e a realidade desses últimos tempos, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é corpo, alma e espírito, e o anticristo, ele vai trabalhar de maneira conjunta com a besta e o falso profeta. Ele fala aqui, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, então logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. É o primeiro período da grande tribulação. O primeiro será um agente político e o segundo será um delegado religioso. Ok? Então, o anticristo ele vai trabalhar de maneira conjunta para que todo mundo se curve a ele politicamente, religiosamente e economicamente falando. O auge do seu império. O anticristo, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Então, o anticristo será uma unanimidade entre as nações. É o que eu falei no início. Ele será aquilo que todo mundo estava esperando. Todo mundo estava esperando uma pessoa que iria dar a direção para a humanidade num período obscuro, sem saída, sem rumo. E esse anticristo será o homem que vai trazer para a humanidade uma falsa sensação de direção, mas na realidade ele vai estar conduzindo a humanidade para o fim. A ruína do seu império. Passados os 3 anos e meio do seu governo, ou os primeiros 3 anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. E depois de todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será julgado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Então, claramente aqui, vemos que o anticristo ele será arruinado, porque depois de 3 anos e meio, teremos uma sucessão de acontecimentos, eu aqui uso o termo pragas, juízos de Deus sobre as nações, em que o reino dele será esfacelado. 3 anos e meio de paz, mas depois de 3 anos e meio, o mundo sofrerá consequências terríveis dessa escolha mal feita pelo anticristo. Conclusão, a gente vai ler a conclusão. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mais mau e blasfemo de todos os tempos. Conclusão, o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, que é essencial,
quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo destruirá com o sopro de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O anticristo será aquela pessoa que Satanás colocará para governar quando a igreja não estiver mais aqui. 3 anos e meio ele conseguirá enganar toda a humanidade, inclusive Israel. Depois de 3 anos e meio, a máscara vai cair. Israel vai perceber que foi enganado também. Ele vai exigir adoração, uma série de situações vão acontecer naquele momento. E quando Israel ficar sitiado, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, ele vai se levantar e vai julgar todas as nações e vai salvar Israel. O arrebatamento é algo iminente, está para acontecer a qualquer momento. Cada vez mais vemos que as coisas estão convergindo para isso, e a lição é muito curta, muito pouco tempo para nós discorrermos, mas foi apenas um breve comentário do que a gente percebeu e achou pertinente falar exatamente sobre o anticristo. Vamos estar atentos para ouvirmos o som da trombeta. Temos que ouvir o som da trombeta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, que você possa estar atento, que você possa estar esperando em Deus o melhor. Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Estamos nas plataformas do Facebook, do YouTube. Se você gostou, se você achou importante esse tipo de material, divulgue, compartilhe. E no Facebook, se cadastre no canal da Igreja Batista Chamar, para ser mais um a receber informações. Nós vamos começar a colocar vários vídeos semanais para, nesse momento de quarentena, a gente possa estar fazendo a nossa quarentena se dedicando ao Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, em nome de Jesus. Fique em paz. Deus te abençoe. Amém.